Olha aí, Aí, aí. Tudo bom? Caramba, seu cabelo tá beleza? gigante, velho. Tá grandão, né? Que da hora. Uns com tanto, outros com tão pouco, né? Uns tem cabelo, outros tem barba, né? A gente vai equilibrando um É pouco. verdade, é verdade. Não dá pra ter tudo, né? Mas é a pandemia, né? Também o tamanho do cabelo. A gente se viu que presencialmente faz 2 anos. Em março Faz... vai fazer 2 anos, né? E olha que legal, a última vez que a gente se viu foi no encontro em Portugal sobre agilidade. Sobre agilidade. Aliás, no limite, né? Ali do tipo, No semana limite. seguinte, Acabou. fechou e todo mundo se encontrou, né? Lá em O Portugal. último, Tipo, acho que uma galera. eu acho que o último abraço de um brother brasileiro que eu dei foi você, cara. Tô pensando aqui agora, acho que foi. Ó quem tá aqui, Joãozinho, João Reis, coisa linda demais, velho. A Saudade, última eu tava collab lá que a gente também. fez, o João tava junto, lembra? Foi lá em Portugal também. Tava lá. Saudades. Saudades. Bom, gente, eu vou pedir primeiro pro Lula se apresentar. Acho que é um dos caras mais sensacionais que eu já conheci na minha carreira. É uma puta inspiração. O que eu aprendi com esse cara, vocês não estão ligados. É muito aprendizado, é muito conhecimento sobre agilidade, sobre teoria de fila, sobre pensamento sistêmico, sobre comportamento de tribo. Tudo que for organizacional, o moleque é gênio, faixa preta, black belt e grão maior, grão mestre. Mas, Lula, eu vou deixar você se apresentar, porque senão eu vou ficar só puxando seu saco aqui. Vai lá. Eu não sei se eu sou tudo isso daí, não, viu? Porque, assim, tem uma história, né? Eu sou originalmente desenvolvedor de software. Tá trabalhando muito, Thiago, ou não? Tá te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Eu acho que eu vou trocar pro 3G. Peraí, deixa eu trocar pro 3G que acho que fica melhor. Enquanto o Lula reconecta, gente, hoje a gente vai bater. São dois papos em um, né? Então a gente vai falar sobre agilidade, tecnologia, e depois a gente vai falar sobre a parte principal, como que a gente inclui as pessoas, né? Porque sem pessoas, você não faz nada, né? Hoje tem muita fábrica aí com robô e tal, mas no trabalho do conhecimento, se você não tiver gente boa trabalhando com você, gente boa de coração, né? O conhecimento a gente traz para essas pessoas. O dia a dia ajuda a ensinar. Então, a gente vai falar na segunda parte como que o Lula está numa nova empreitada agora. Tem mais duas participantes aqui que vão ajudar a gente a conversar sobre justamente como que a gente consegue incluir mais pessoas na tecnologia, né? E vamos trazer o Lula de volta aqui. Bora! Agora tá bom, hein? Voltei. Boa. Você estava se apresentando, vai lá. Isso, caiu uma chuva agora no final da tarde aqui, a coisa tá bem instável. Então, eu venho do desenvolvimento de software, né? Acho que isso é um negócio relevante porque a galera que desenvolve software começou a perceber as cagadas que existiam na gestão do trabalho do conhecimento lá pelos anos 90, final dos anos 80 e 90, experimentamos coisas novas para fazer gestão mais apropriada desse tipo de trabalho. E eu tive muita sorte de pegar toda essa mudança de forma de trabalhar dentro do desenvolvimento de software. Então, eu comecei minha carreira em 2008 desenvolvendo software no mercado financeiro, bem tradicionalzão, bem quadradão, assim. Já vendo que tinha muita coisa estranha, tipo, por que a gente faz? A gente comete sempre os mesmos erros, assim. Ninguém fala sobre eles. Todo mundo finge que tá tudo bem, todo mundo finge que não, é assim mesmo, sabe? Você gasta seu tempo fazendo produto que é ruim, produto que quem usa acha horrível, acha uma porcaria, e você continua fazendo, como se fosse normal, você investisse energia para isso. E aí, ainda na faculdade, eu comecei a pesquisar sobre métodos ágeis, sobre como resolver esse tipo de coisa dentro do desenvolvimento de software. E aí eu comecei a conhecer todo um mundo que eu continuo explorando até hoje, que é o mundo de Extreme Programming, Scrum, Kanban. E aí chegou uma hora que eu percebi que era isso que eu queria para minha vida. Assim, tipo, eu não sei com que eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar desse jeito, né? Eu vou trabalhar dessa forma, que é o que a gente chama de jeito ágil, né? De fazer as coisas assim.
E aí eu decidi isso, continuei desenvolvendo software, comecei a ter um papel mais de gestão dentro disso. E depois de um tempo eu acabei trabalhando na K21, né? Cheguei para trabalhar na K21, que é basicamente minha referência no assunto, assim, desde sempre, desde que eu comecei a estudar. E aí eu trabalhei 6 anos na K21 dando consultoria e dando treinamento dentro de agilidade como um todo e melhoria de negócios baseada em agilidade. Com um pezinho ali sempre em desenvolvimento de software aqui e ali, porque a tecnologia está em todo canto hoje, né? Toda empresa no final de certa forma, uma empresa de tecnologia. E, sei lá, eu tive sorte só de trilhar no caminho que eu gostava, que estava funcionando e que o mundo estava convergindo para isso, e cá estamos hoje aqui para falar sobre tudo isso. Assim. Acho que a gente vem de ruas diferentes do mesmo bairro, né? Porque eu venho da parte de design, tecnologia e tal. Mas quando eu aprendi um pouquinho sobre agilidade, eu entendi o que era isso, eu falei, eu nunca mais quero trabalhar do outro jeito. Isso, né? E para começar, tem uma galera aqui que tá acompanhando a gente que talvez esteja um pouco falando assim, que outro jeito é esse? Qual que é a diferença entre os dois? Vamos trazer esse ponto? O que mais muda para você entre esse jeito tradicional e esse novo jeito ágil de trabalhar? Eu acho que tem talvez 3 pontos assim que resumem bem, né? Isso acho que é um discurso bem da K21, assim. Que é, primeiro, foco no consumidor final, foco em quem vai usar uma coisa mesmo, foco em quem vai ter algum problema, alguma necessidade resolvida pelo que você está fazendo. Isso acho que é fundamental, porque nas empresas a galera se perde no meio, né? A galera acha que trabalha para a própria empresa, né? Tipo, o que eu faço é para minha empresa, não. O que você faz é para alguém que consome o serviço da sua empresa ter alguma necessidade atendida. Então acho que é foco no consumidor final. Isso já muda gigante a perspectiva de negócio do século passado. Segunda coisa, lotes pequenos, coisas menores. Trabalhar com coisas menores é muito melhor do que trabalhar com coisas gigantes, certo? Então, foco no consumidor final, com coisas menores, com coisas pequenas. E aí o terceiro ponto vem junto com esses dois, assim, que é o feedback antecipado. Então, ao invés de você esperar, tipo, putz, vou fazer, tô com uma ideia, nossa, eu vou colocar aqui a mão na massa, eu vou fazer e tal. Depois de 2 anos eu vou ver se deu certo. Não. Diminui, pega uma coisa pequena e antecipa o feedback. Então, hoje, quando falo em agilidade para mim, isso é até importante falar, porque tem muita gente vendendo agilidade hoje, né? A agilidade é um mercado, por ter sucesso, junto vem o mainstream, e dentro desse mainstream tem muita coisa torta. E eu gosto muito desse resumo, porque para mim vai lá na essência, que é foco no consumidor, trabalha com coisas menores, antecipando o feedback. E aí, que é muito legal. Fazendo isso, não faz o método, cara. Exato. É isso. Exatamente. Porque hoje a agilidade acabou virando um fim, né? E não um meio. Eu tô fazendo isso porque eu quero ser ágil. Eu não tô fazendo isso porque eu quero entregar um melhor serviço, porque eu quero ter uma saúde mais legal junto com a minha equipe, conseguir... Esse lance de você dar o foco no que o seu consumidor final precisa, seja interno ou externo, eu acho que é mais palatável, né? As pessoas acho que conseguem entender um pouco mais isso, embora seja uma área gigante, como todas as 3, né? Seja uma área gigante pra gente conversar. Mas eu queria dar um exemplo pra gente, Lula, pra gente fechar essa primeira parte do basicão, do que é o ciclo curto. Que eu tenho que fazer só uma partinha? Eu tenho que fazer de A a Z? Explica pra galera aí, por favor. Isso daí é engraçado, porque eu estava lendo um artigo falando sobre agilidade, e aí eles falaram, porque você trabalha com coisas menores, então você fragmenta o que você vai fazer. E aí eu olhei e falei, não, você não fragmenta. Não é questão de você fazer uma parte, depois faz outra parte, depois faz outra parte. Isso daí é muito o pensamento de quando a gente tinha aqueles cronogramas gigantes que faseavam, né? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então, quando a gente faz trabalhar com coisas menores, não é trabalhar com partes menores que uma hora vão se juntar para dar origem a um produto, dar origem a um serviço, para resolver um problema. Quando a gente fala de partes menores,
é pensar o todo de forma muito mais simples, certo? Então, vou dar um exemplo. A gente vai fazer um internet banking. E aí é legal porque dá para usar um exemplo de mercado, assim. A gente vai fazer um internet banking. Ao invés de você pensar em fazer, putz, então eu vou fazer primeiro a parte de login, depois eu faço a parte de saldo, aí depois eu faço a parte de transferência entre contas, aí depois eu faço a parte de pagamento de boleto. Então, ao invés de você ficar pensando... Ao invés de você ficar pensando em cada uma das partezinhas e achar que fazer menor é fazer cada uma das partes, o lance é, com base na necessidade do seu consumidor final, você enxergar um todo que seja muito menor do que o que você pensaria originalmente. Então, a brincadeira é, qual que é o menor internet banking do mundo? Percebe? Eu não estou falando qual que é a parte do internet banking que você vai fazer primeiro. Não. Qual que é o menor internet banking do mundo, dada a necessidade do seu consumidor? E aí, a gente pensa, por exemplo, se a gente for pensar no Nubank da vida, eles começaram muito, muito simples, assim. O aplicativo deles tinha um mínimo, assim. Hoje está cheio de coisa, e tudo mais, mas eles começaram muito, muito simples. Então, talvez eles estivessem procurando a resposta para qual que é o menor internet banking do mundo, sabe? Qual que é o menor banco do mundo, assim, o mais simples. O que faz o banco mais simples do mundo? É isso que a gente vai fazer. Isso, para mim, é pensar menor, sabe? É o todo menor, e não partezinhas que você vai fazer depois juntar. Isso daí não é trabalhar menor, isso daí é trabalhar no grande por partes, que é diferente. Exatamente. Uma coisa legal disso é porque isso entra bastante no papo de inovação também, né? As empresas que entenderam isso, o Nubank acho que é um excelente exemplo. Ele, quando começou, ele não tinha todas as funcionalidades que você tinha no Itaú, que você tem no Itaú, que você tem no Bradesco, não tinha. E ainda assim, os caras deram uma paulada no mercado, porque eles fizeram a primeira coisa que você falou, foco no consumidor. Beleza, a gente não vai ter, vamos colocar aqui o que o Itaú tivesse na época 100 funcionalidades no site deles, no Internet Banking. O Nubank entrou com 4. Só que eram essas 4 que as pessoas usavam todo o santo dia. E no Itaú, no caso, na época, né, ou até talvez ainda hoje, tinham que ir na puta da agência para resolver um problema. Os caras colocaram. Então, na inovação disruptiva tem bastante isso. Você pode entregar alguma coisa que vai facilitar muito a vida da pessoa, mesmo que você não tenha toda a coleção de funcionalidades que o grandão tem. Mas só de você começar a satisfazer aqui, você já vai começar a incomodar e morder uma galera que não se preocupa com aquelas 96 outras funcionalidades, porque eles nunca vão usar aquilo, né? E aí, a partir daí, você começa a continuar entregando pequenos lotes, né? Pequenas funcionalidades completas que as pessoas consigam fazer do começo até o fim, né? Começar uma tarefa, terminar uma tarefa e conquistar mais as pessoas, porque a próxima que você vai fazer não é a próxima que tem no Itaú, é a próxima que essa galera reclamou ou pediu. Então, assim, meio que foda-se o que o Itaú tá fazendo. Sim. Vamos atender o nosso cliente aqui, que é a galera que escolheu vir pra gente. Pode ser que case, pode ser que seja alguma coisa que eles já têm, mas o foco é no que a galera que tá usando e a galera e o público que essa galera representa gostaria de usar, né? Não é que eu planejo as 4 sabendo que depois eu vou fazer as outras 96 funcionalidades. Não, eu planejo as 4 e só as 4. Tipo, o meu todo são essas 4 funcionalidades. E aí eu vou aprender alguma coisa com isso, né? E aí entra o ponto, foco no consumidor, itens menores e feedback antecipado. Eu vou aprender alguma coisa com esse feedback e aí, com foco no consumidor, eu vou planejar qual que é o próximo movimento que eu vou fazer. E aí a gente vai se adaptando. Inclusive hoje, para trazer o outro lado da coisa, o próprio Itaú está se adaptando a isso bonito. Assim, ao invés de mirar o gigantão, eles estão ali, vamos fazer menor e muito bem feito. Menor e muito bem feito. Menor e muito bem feito. É foco, né? Exato. Questão de foco e adaptação. Eu puxei até o exemplo do Itaú, porque eu tô ligado de algumas coisas que eles estão fazendo muito bem. Eu não queria puxar aqui um banco que eu sei que tá atrasadaço e ficar batendo em bêbado, né? Mas realmente, o Itaú tá conseguindo fazer umas coisas bacanas. Tá, acho que é um mercado que se provou que tem para todo mundo, né? Mas a gente não tá aqui para falar de mercado, a gente tá aqui para falar de agilidade, tecnologia e inclusão de pessoas. E eu queria te perguntar agora, Lula, na sua experiência, sua gigante experiência, qual que é o fator mais importante, né, que você enxerga que você tem que trazer quando você está trabalhando com uma equipe que está passando por
que tá passando por uma transformação é difícil, né? Porque a gente não transforma ninguém, né? As pessoas se transformam. Mas que tá meio que foi inclusa aí nesse cenário de precisamos ser ágeis. O que é o maior problema que você enxerga ou a maior dificuldade que você enxerga e como que você trata isso? Eu acho que falar do o maior problema é difícil, porque é um sistema que foi construído ao longo de tantos e tantos anos, assim, sabe? Funciona dentro das organizações. Eu vou voltar. Voltei. Eu acho que voltei. Os sistemas que funcionam dentro das organizações, eles são pautados em paradigmas, sei lá, de muito tempo, sabe? Tipo, sei lá, vai pegar aqui até não tanto tempo na Revolução Industrial, assim. Então, isso daí, tipo, essa forma de trabalhar funcionava muito bem para um mundo mais estático, né, mais paradão. Ela parou de funcionar, mas a mente humana leva muito tempo para entender, tipo, pô, não funciona mais e tal. E aí, acho que dentro desse todo, eu acho que o ponto principal, se eu fosse puxar assim, dentro de uma equipe, eu acho que é a humildade para você dizer que não sabe. Porque isso é uma coisa que o mercado ainda não vê com bons olhos, sabe? Exatamente. E isso funciona tanto no nível mais macro, de uma organização, tipo, sei lá, o próprio Nubank, assim, que... Vai voltar? Voltou, estamos aqui. O próprio Nubank, se você for pegar, que falou, putz, a gente vai fazer só isso, a gente vai lançar só isso, e a gente vai tentar fazer isso bem. Por quê? Porque o resto das coisas a gente não sabe se precisa ou se não precisa, sabe? A gente vai validar, a gente vai aprender e ver para qual caminho estou. Até no nível mais micro, que aí a gente começa a falar sobre inclusão em tech, a gente começa a falar sobre diversidade, no nível mais micro tem coisa que eu não sei. Sei lá, tenho 10, 12 anos de experiência, mas tem coisa que eu não sei. E aí talvez tenha alguém chegando agora que sabe um pouco mais do que eu, e junto a gente vai aprender. Então acho que a humildade hoje, Thiago, é o que falta, né? Ou se a gente for trazer pela perspectiva do problema, talvez a arrogância corporativa, a arrogância individual, para mim é o que breca o aprendizado, certo? E a humildade, para mim, é o caminho para trazer o aprendizado de uma maneira corporativa ou de uma maneira individual. E aí dá para você pegar qualquer escala, né? Time, organização e por aí vai. Então, total. Esse é o problema? Arrogância. Acho que é o que freia o aprendizado. E acho que tem uma coisa que é bacana também, né? Às vezes o ego, né? Talvez seja a arrogância escondida ali, de uma forma que talvez a pessoa não saiba que ela tem ou que ela exale isso ainda. Mas acho que é a humildade de você saber e conseguir entender, falar, vai piorar antes de melhorar. Né? Isso. Tipo, não tem jeito. Porque a gente precisa aprender a trabalhar junto, talvez a gente piore um pouquinho a nossa performance, mas será que tá piorando mesmo? Tá piorando comparado ao quê? Beleza, se a gente olhar comparado a ontem, beleza, mas e amanhã? E depois, né? Então, acho que isso é muito, muito interessante que você trouxe. A questão do ciclo curto também, do ciclo curto, né? Do pequeno lote, entregar pequeno também funciona, né? Para a parte de transformação, porque se a gente fala de fazer uma pequena mudança e não fazer um Big Bang, cara, vamos mudar só isso daqui. De repente, é uma equipe que não se fala todo dia, que só se fala a cada 2 semanas. Vamos bater um papinho a cada, sei lá, vamos bater um papinho a cada 2 dias? Mas vamos bater um papinho todo dia? E um papinho de 10, 15 minutos pra gente entender o que cada um tá fazendo, de repente um tira uma dúvida do que o outro sabe responder e por aí vai, né? E no final são pessoas, né? Então a interação de pessoas com pessoas. E aí eu vou fazer uma pergunta capciosa que eu sei que você tem essa resposta na ponta da língua. E quando as pessoas que estão em volta não representam uma realidade, como é que a gente faz? Tem a resposta mais direta, que é procurar outros contextos, assim. Essa resposta eu guardo sempre assim no bolso, sabe? Do tipo, eu trabalhava com o mercado financeiro, né? E aí, se você for ver dentro do mercado financeiro,
há 10, 12 anos atrás, eu aparecer de dread já é um negócio que, uou, tipo, eu tinha medo, sabe? Pois eu queria muito fazer dread, mas, cara, será, sabe? Tipo, será que o contexto vai aceitar? Hoje em dia, infelizmente, o próprio mercado financeiro já está se abrindo, né? Se a gente for falar de Itaú, você já foi no Itaú aí, sei lá, da consultoria do treinamento, e você acha uma galera de dread, uma galera à vontade, você era um movimento de bermuda, pipipi, papapá. Mas eu acho que ter essa consciência de que o contexto em que você está, o ambiente em que você está, influencia na sua performance, né? Influencia no quão bem ou mal você está mandando, eu acho que é importante, porque a galera começa a trabalhar e acha que aquele é tipo o único trampo do mundo, a única empresa do mundo, sabe? E aí você fica muito especialista nas coisas daquela empresa, daquele lugar, e você não olha a caverna. Então, o que me abriu assim, a mente, eu estava bem desenvolvido com o mercado de tecnologia mesmo, assim, 2013, assim, eu tava, putz, vou sair de TI, cara, não, isso daí não rola. Eu diretamente no Twitter uma galera reclamando, cara, TI não dá. E para mim o que acendeu a luz foi sair da caverna. Eu lembro, o primeiro evento que eu fui foi o Scrum Gathering Rio, 2014, lá no Rio de Janeiro. Eu nunca tive nenhum evento. E eu conheci uma puta galera fantástica, assim, que me abriu os olhos e eu falei, por que eu tô preso nesse contexto todo dia se aqui tem uma galera vendo N outros contextos, sabe? De uma galera do Rio de Janeiro até uma galera de Manaus, uma galera de uma empresa chamada FPF Tech, lá em Manaus, assim. Eu falei, por que eu não tô trabalhando com a galera de Manaus, sabe? Tipo, eles estão fazendo um negócio ali muito doido, muito diferente. Então, eu acho que a resposta é, se você chegar em volta de você, não enxerga, tipo, não olha pela mesma perspectiva que você olha e tudo mais, pra outra galera, sabe? Sai da caverna, vai um rolê, vai conhecer uma comunidade, vai conhecer um evento, vai conhecer um pessoal até o ponto, sei lá, que a gente se conhece e a gente não se conhece porque a gente trampou junto em algum lugar, sabe? A gente trampou junto em algum lugar porque a gente se conheceu de comunidade daqui, dali e tudo mais, e a gente vive num ecossistema. Existe, assim, quando a gente fala em ecossistema, o ecossistema maior, ele é impossível da gente enxergar, assim, que é muito complexo, é muita coisa. Mas dentro do ecossistema existem sistemas e subsistemas. O meu ponto principal aqui é, tipo, procura subsistemas, ou procure ecossistemas ali dentro do todo que tenham mais a ver com o que você pensa, sabe? Que você acredita, com o jeito que você quer trabalhar. Assim, não se força a ficar entre gente que, sei lá, não te ajuda a progredir, sabe? Que não te incentiva a ir por um caminho bom. Tipo, você não é obrigado a trabalhar com uma galera que, sei lá, não tá na mesma pegada que a sua, assim. O mercado é grande, total. Vai conhecer gente. E é uma coisa legal, porque agora você tá fazendo até uma transição mais pra parte de inclusão, porque, beleza, você pode ter a equipe mais ágil do mundo, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas a gente precisa de pessoas, precisamos de pessoas para trabalhar junto. E não precisamos só de pessoas que tiveram os mesmos privilégios que a gente. Precisamos de pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas que talvez não tiveram as mesmas oportunidades, porque o que essas pessoas vão trazer para a mesa talvez vai ser muito mais rico do que o que aquele grupinho ali estava pensando. Ou talvez ela só vai somar. Mas acaba não sendo só sobre o grupo, mas também sobre como que a gente corrige algumas coisas, né? Algumas injustiças que a gente tem. E eu queria que você começasse a falar um pouco, até queria convidar agora, a gente tem umas 2 pessoas para chamar aqui. Se vocês estão na live, a Carla e a Clary, só que acho que a Clary tá sem luz, a Clary não vai conseguir vir. A Tuca acho que deve estar por aí. A Tuca. Ô, Tuca, se você estiver por aqui, manda um request aqui para entrar na live que a gente já te coloca, pra gente falar justamente desse ponto, né? Porque, beleza, acaba que a parte de agilidade, ela ela é difícil, ela já tem as suas dificuldades quando você tem aquele grupinho formado, né? De, sei lá, pessoas brancas, ricas, ou classe média, que tiveram oportunidades diferentes e tal. Ela pediu aqui. Beleza, Tuca. Mas o mundo não é isso, né? Eu olhando aqui da minha janela, eu não vejo o mundo de verdade, né?
E vocês estão fazendo uma parada muito legal agora. Acho que o Lula entrou, né, na 42SP. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso. Então, Tuca, bem-vinda, obrigado por participar com a gente aqui. Desde que eu aprendi aí sobre a iniciativa de vocês, onde você trabalha, eu fiquei, cara, apaixonado. A gente está ajudando vocês aí como a gente pode, então já tem hora do nosso calendário aí disponível para a galera que trabalha com vocês para falar sobre o UX. Tem gente de social, tem gente de SEO aqui, e vai ser um prazer ajudar vocês aí em outras frentes também, além de UX. Então, bem-vinda, muito obrigado por participar com a gente. Eu queria que você se apresentasse rapidinho. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Thiago. Oi, Lula. O áudio tá bom? Tá ótimo. Legal. Bom, me apresentar, falar um pouquinho de mim, né? Então, bem rapidinho. Eu vim de uma área que não tinha nada a ver com tecnologia, não pelo menos estar do lado de fazer as aplicações, enfim, que as pessoas vão usar. Eu vim da fotografia, uma área que consome a tecnologia e não que tanto faz a tecnologia, né? E usa isso, enfim, para sua arte, né? E para mim foi muito legal, assim, depois de 20 anos de carreira, fazer essa transição e exatamente isso que o Lula estava falando, mudar o meu habitat, vamos dizer assim, o meu círculo e conhecer outras coisas, sair da minha caixinha e conhecer outras coisas, né? Coisas que eu tinha interesse quando era mais nova, quando estudava e meio que por conta, assim, um pouco de comodismo, porque eu já vivia na área de fotografia desde criança, é a profissão do meu pai, entendeu? A minha família faz isso há muitos anos, então eu acabei indo no flow, né? Fui seguindo. E agora com essa oportunidade de conhecer outras coisas, né? Então, tipo, depois de 20 anos de fotografia, mudando de carreira, assim, entrando em outra área, caindo de paraquedas, assim, meio que me virando aqui conforme vai dando, né? E eu acho que um resumão, acho que foi isso, né? Pô, mas que legal, hein? Já trouxe a resiliência forte no discurso, que acho que quando a gente fala de agilidade, acho que mais do que tudo uma resiliência é super importante, né? Porque se do nada tiram o seu chão, tem que aprender a voar, não tem o que fazer, né? Legal demais. Conta pra gente um pouquinho, Lula e Tuca, o que é a 42SP, o que vocês fazem por lá, o que é isso que você caiu de paraquedas, como que vocês estão mudando o mundo lá? Eu acho que essa história da Tuca é muito boa, assim, pra já exemplificar o que é 42, sabe? A gente tá falando sobre esse ecossistema aí, você conhecer outras pessoas, né? Conhecer outros sistemas dentro desse sistema maior e tal, mas isso daí é muito privilégio de uma galera que acabou chegando perto desses ecossistemas, né? Assim, tipo, eu estudei tecnologia na faculdade e aí eu trabalhava, tecnologia para o mercado financeiro e aí eu só tive que começar a colar com uma galera que era de outros mercados, com uma galera que eu estava muito perto, sabe? Isso é um privilégio, assim, eu estar perto. Agora, se eu vou bater esse papo, uma pessoa que é fotógrafa, como a Tuca, por exemplo, como que uma pessoa que é fotógrafa vai conseguir fazer um link com, uma comunidade de desenvolvimento de software para pensar em talvez entrar nisso, sabe? Tipo, quais são os caminhos para isso? E hoje tem muito poucos caminhos, né? Assim, também é um negócio que está dando dinheiro, assim, a gente falou sobre agilidade que está dando dinheiro, você vê muita gente fazer propaganda de, aprenda essa JavaScript em 3 meses, sabe? Reais, assim, X mil reais em tanto tempo, bootcamp de não sei o que lá. Mas essa que é só isca, né? Assim, pra galera pegar dinheiro e aprender meia dúzia de tecnologia ali e no final ou conseguir um emprego meio escroto ou não conseguir nada. E aí, acho que dentro desse contexto todo, a 42 para mim entra muito, assim, muito nessa história que a Tuca falou, sabe? Do tipo, qualquer pessoa que quiser aprender engenharia de software de fato, real, né? Não um bootcamp de uma tecnologia em específico, um framework, um negócio que você vai aprender. Qualquer pessoa que quiser aprender tecnologia, na prática, pode entrar lá, aí o processo seletivo começa com 2 joguinhos simples, aí se você passa, tem uma próxima fase, tem outra fase e tal. E a pessoa tem a oportunidade de estudar de graça em uma escola que já tem uma proposta diferente, que é uma escola sem professores.
E aí, a partir disso, assim, só dou introdução, só contei o nível macro, porque quem vive isso, né, tipo, na prática mesmo, tanto trabalhando na 42 hoje, né, eu hoje trabalho com a 42, como aluno também, né, a gente chama de cadete dentro da 42, é a Tuca. E aí eu queria muito ouvir da Tuca, assim, tipo, até na real, Tuca, como que foi essa experiência, tipo, de sair da fotografia e como você conheceu a 42 e como que, tipo, porque é um universo que começa a se abrir para qualquer pessoa que quiser no mundo, né? Tipo, é a oportunidade de você começar a navegar dentro de um contexto diferente para qualquer pessoa do mundo, de graça, né? Então eu queria muito ouvir, Tuca, assim, experiência real, né? Do que é a 42 na realidade. Eu acho que vou pegar uns ganchos do que você falou aí e vou juntar, assim, vou fazer uma teia aqui, vou misturar as coisas, mas eu acho que vai fazer um sentido. Você falou muito de oportunidade, né, como que a gente tem a oportunidade de sair de um ecossistema e cair, né, e conhecer outro. Para mim, foi uma coisa assim, meio... Eu tive vários sinais que eu fazia vista grossa durante o tempo, né? Primeiro foi quando estudante, que assim, eu tive o privilégio, meu pai pôde pagar para mim cursos quando eu era adolescente para eu fazer, e eu meio que, como todo adolescente, esse negócio é meio chato, não sei se eu quero isso, eu quero nadar, jogar bola, fazer outra coisa, e não pensava muito nisso. Depois trabalhando, a área que eu trabalhava com eventos, né, fotografando com eventos, então eu assistia muitas palestras de N tópicos, diversos assuntos, e caiu de eu trabalhar muito para uma empresa que falava muito sobre tecnologia. E aquilo foi me dando uma faísca, né? Eu ia fotografar a palestra e eu ficava mais assistindo do que clicando. E aquele negócio, eu percebi, eu falei, esse negócio é interessante, por que eu não fiz isso quando eu tive a oportunidade lá atrás, né? Por que eu fugi? E eu percebi que um pouco que eu fugi disso era o ensino que eu não gostava, e não o tópico, não o assunto. Era o modelo que estavam me apresentando. E aí eu falei, mas não é assim que eu gosto de aprender, eu gosto de aprender de uma outra maneira, eu gosto de procurar, eu gosto de trocar a experiência, eu não gosto de ficar lendo só e absorver o que uma pessoa me fala, eu gosto de fazer várias relações, pegar o que ele fala, o que ela fala, o que o outro fala, juntar aquilo e criar o meu pensamento sobre aquilo, entender do meu jeito aquilo. E aí, conversando com uma prima minha, justamente sobre isso, né? E ela falou assim, eu já sei o que vai ser bom pra você. Você conhece a 42? 42, o que é isso? Né? Ela falou assim, é uma escola, assim, e me explicou, ela falou assim, vem cá, faz o joguinho aqui. Ela não fez, né? Ela já estava fazendo outra coisa, enfim, se dedicando também à tecnologia, mudando de carreira, saindo do jornalismo, indo para tecnologia, mas ela já estava no caminho dela. Ela falou assim, tenta aqui, vê se você gosta e tal. E aí eu fiz o joguinho, meu marido fez o joguinho, e aí nós dois passamos e ficou aquela coisa de processo seletivo. Agora tem que passar no Basecamp, né? Que o Basecamp é o processo seletivo da 42 para você entrar dentro da escola. Então, tipo, não basta você só fazer o joguinho, você tem todo um processo ali atrás, né? Para você se encontrar, não é para ver se você passa, é para você se achar, você achar o seu caminho, a sua maneira de aprender, a sua maneira de trocar com as pessoas, né? Essa eu acho que é a fórmula mais mágica que eu já vi na minha vida, porque você chega zerado de conhecimento de tecnologia, que foi o meu caso na 42, e eu saí assim com uma rede de amigos e colegas que eu carrego até hoje. Eu saí com um conhecimento que eu não tinha, e cada dia eu vou aprendendo mais, né? Descobri que eu tenho uma resiliência, assim, absurda, que eu dou umas envergadas às vezes, mas aí eu volto. Mas não quebra, né? Então, assim, são coisas que a 42 me ensinou e que, assim, a reconhecer características em mim que eu passava desapercebida muitas vezes, né? E óbvio, né? Não é fácil. Todo dia você encontra um desafio que você não sabe resolver e sua estima, né, cai, né? Você fica às vezes, putz, não consegui, que droga, deu errado, esse código não compila, né? Enfim, N coisas
que vão te minando aos poucos, né? E a 42, ela ensina muito isso, e você tem uma comunidade toda atrás de você, te dando um suporte, né? A coisa que eu acho mais legal dentro da 42 é quando você vira e fala, eu preciso de ajuda. As pessoas brotam, você não sabe da onde, e assim, não, eu te ajudo, tal hora eu posso te ajudar, você quer marcar, né? Enfim, isso é muito legal, isso é muito legal. São coisas que me dão uma fezinha na humanidade mesmo, assim, sabe? Você vê que você tem pessoas que estão se conectando com você por um interesse maior, sabe? Assim, para gerar mudanças e impactos em outras pessoas e trazer mais gente para somar, né? Então essas coisas são muito legais de participar, não é nem de ver, é de participar que é mais legal ainda. E acho que isso que é legal do que você falou, né? Porque, pelo que eu entendi, ao mesmo tempo que você tá ali, pô, o código não compilou, deixa alguém, eu preciso de ajuda, vem 300 te ajudar. Quando alguém tem algum problema que você já teve, você se coloca numa posição muito mais aberta para ajudar, mesmo que você não seja 100% expert naquilo. Sei lá, você fez 4 vezes, 3 deram errado, mas a última que você fez deu certo e você fez isso e aquilo. Deixa eu ensinar o que aquela pessoa, o que eu fiz, né? Rola muito isso? Rola. Nossa, o que mais rola? E volta naquela questão, inclusive, da arrogância e da humildade, né? Porque o modelo, e aí hoje, é óbvio que eu estou enviesado por toda a paixão pela 42, né? Tipo, é onde eu dedico minha energia, sei lá, 40 com um time muito bom. Mas nesse modelo deu uma travadinha. Mestre-aluno... Voltou. Peraí, voltou. Eu vou voltar. Voltou, pode ir. Bota pé que eu vou voltar. Voltei. Beleza. Nesse modelo mais tradicional de mestre e aluno, né, quem tá na frente, quem tá no palco, quem tá ensinando e quem tá aprendendo, rola muito desse ego, dessa vaidade que a gente estava comentando lá atrás, que é talvez o maior problema das organizações hoje em dia, né? Então, quando a gente quebra essa ideia de ter uma professora ou ter um professor lá na frente, a gente começa a ensinar e a aprender. Então, todo mundo dentro da 42 tem coisa para ensinar e tem coisa para aprender. E aí, a começa a trazer esse fluxo de aprendizado. E eu falo isso na prática, assim, porque eu vejo quantos alunos da 42 e quantos alunos da 42 têm uma facilidade de aprender. Porque eles aprenderam a aprender, sabe? Tipo, não é que você está ali para atender ao que uma pessoa está te exigindo. Não, você está ali para aprender e para dar o próximo passo, sabe? E depende de você, e você tem o apoio de toda uma comunidade que está ali também para te apoiar, para te ensinar, e que você está ali também para apoiar ela. Então, o futuro, para mim, isso eu já falo faz uns anos, assim, antes mesmo de conhecer a 42. O futuro é a descentralização, né? A gente começou lá com torrent lá atrás, nesse modelo peer-to-peer, né? Hoje a gente está falando de Bitcoin, a gente está falando de toda uma tecnologia descentralizada, e a educação, para mim, também parte, a educação do futuro, inclusiva, ela parte do modelo descentralizado, que eu não tenho mais a pessoa que é sabichona ali e que sabe muito mais que os outros sobre tudo, sabe? Não, todo mundo está aqui para ensinar e todo mundo está aqui para aprender. Essa mágica eu acho fantástica. Eu acho que o legal da descentralização que você falou agora, né? Eu ia puxar esse gancho. Acho que a Clary mandou um comentário aqui. Claro, se você quiser entrar, manda um request aí que você entra, tá? Se a sua internet estiver voltada, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Mas eu ia puxar pra esses não dá nada, pô, vem com a gente. Da descentralização, porque é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo pra caramba, né? Quando a gente fala de metaverso, quando a gente fala de NFT, quando a gente fala de blockchain, da Web3 em si. A gente, inclusive, no YouTube da DIT, estamos fazendo alguma série de conteúdo sobre isso. Então, quem tiver a fim de ver, segue a gente aqui no Instagram. E a Ju, ela posta vários cortes aqui. Mas, às vezes, do modelo descentralizado, pode sair um puta professor ou professora
que vai estar afim de ir para a universidade e seguir a vida acadêmica e falar assim, cara, é isso que eu quero. Então, assim, não é ou um ou outro, né? É os dois e vamos da forma que funciona melhor para aquele grupo de pessoas. De novo, pensando no consumidor, né? O consumidor. Então, assim, tem gente que não tem ou condição ou não está afim de passar por uma experiência tradicional e quer alguma coisa nova. Que mesmo que talvez... É o que a Clary falou aqui, né? Às vezes a pessoa fala, cara, também não sei como vamos resolver, vamos caçar essa resposta junto. Então você não tem um black belt ali te falando assim, faça isso que vai funcionar. Você tem duas pessoas que não sabem, falam assim, vão aprender junto. E quando a gente aprender, a gente explode isso pra todo mundo. E aí uma de repente vai usar isso na empresa e outra de repente vai usar isso pra academia. E tá tudo certo, né? E essa frase da Clary que ela colocou aí é muito o nosso dia a dia. Legal demais. Um pouco do que eu vejo sobre essa cultura de aprendizado, Thiago, tem a ver com o que vocês fazem na DIT Performance, no final, porque... E aí eu estou olhando de longe, né? Não sou nem especialista na área, você me ajuda aí se eu estiver dando uma bola muito fora. Mas se você está falando de performance digital, você não chega com a resposta. Se você está falando de performance digital, você chega fazendo perguntas. E aí os números respondem essas perguntas e te levam para um caminho ou para o outro, sabe? Então, acho que já entra esse modelo de aprendizado no final, que é um modelo para o futuro, assim. Então, mesmo na posição de professor, e eu tive na sala de aula na K21 durante 6 anos, né? Então, mesmo enquanto professor, acho que o pulo do gato da coisa é começar a assumir que eu não sei tudo. E dentro de uma sala de aula, eu posso estar ensinando uma coisa que a pessoa tem experiência prática muito maior do que eu. E aí o que eu vou fazer é começar a fazer boas perguntas para essa pessoa, sabe? Para a gente aprendendo, e eu dando o que eu tenho, ela vai dando o que tem. Então, mesmo no modelo de aluno-professora, né? Aluna-professora ali, essa troca é fantástica. E eu acho que o lance da 42 para mim é que ela pega isso e leva ao máximo, assim, pelo tipo, é vocês com vocês, sabe? É a comunidade ali se apoiando para progredir. É algo que tem todo o modelo pedagógico por trás, que é fantástico, assim, é bem claro para os alunos qual que é o rumo e como funciona a mecânica da coisa, mas ela parte dessa coisa de como uma pergunta eu faço para aprender com o outro. Né? Isso que é legal. É um ensino descentralizado, mas a mecânica, o framework, embora ele evolua, né, e eu imagino que ele evolua muito, é tipo cepa de doença viral, né, tipo, conforme vai entrando no ecossistema da galera, ela vai variando e vai mudando, mas que bosta de correlação, mas beleza. Tem um método ali da 42 e quem entra participa desse método, que foi um método pensado por pedagogos ou pedagogas, enfim, e que é um método que ele já é escalável por si próprio, ele sabe que as pessoas que vão ensinar, elas vão usar aquele método da forma delas. É mais ou menos por aí? É bem por aí. É isso. E o que eu acho mais fantástico nisso é que como isso simula muito do que a gente pode enfrentar no mercado aí afora, né? Porque às vezes você vai entrar numa empresa que não necessariamente você vai ter alguém para te ensinar aquela função que você precisa fazer, você não vai pegar um código documentado, você às vezes vai pegar um código legado para mexer, a pessoa que fez aquilo não está mais ali, entendeu? E como que você se vira, para quem que você pergunta? O Google não vai ter todas as respostas, às vezes, do que você precisa especificamente. Ele vai ter de alguns caminhos para você chegar, talvez, lá onde você quer, né? Mas e aí, como que você reage? Né? Você vai virar pro teu chefe, enfim, pros teus colegas e falar assim, putz, então, não vou fazer isso aqui não, porque esquece, não fui eu que codei isso aqui, não vou mexer mais. Né? Não dá. Então, assim, você precisa aprender a se virar com o que você tem de ferramenta. Se você não tem, você faz. Né? É bem isso. Você não tem, você dá um jeito e faz o que você precisa. Né? Dá seus pulos, estuda um pouco, tenta descobrir como, pede ajuda nisso, pede ajuda naquilo. E a 42 ela é muito isso. Até para você fazer um projeto mais simples, se você não começar a se comunicar e
conversar com as pessoas, você vai progredir, mas você vai progredir sozinho, carregando um fardo pesado, né? E se você começar a conversar com as pessoas, você está dividindo a bagagem, né? Você está dividindo a carga um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ganhei daqui, passei para lá, e assim vai, né? Isso é muito legal. É uma coisa que é muito bacana também, né? Porque vai evoluindo junto e, assim, é a máxima do ágil, né? O que importa é o software rolando lá em produção para as pessoas conseguirem usarem. E como se vai estar rodando bem ou não, a gente vai ter feedback ou buscar esse feedback ou nas métricas. Pô, a nossa performance já foi melhor, o carregamento disso já foi melhor. Com esse novo incremento que a gente colocou aqui, essa nova funcionalidade, carregava em 1 segundo, agora carrega em 3. Tá lá, tá funcionando. Tem uma galera reclamando. Beleza, vamos resolver isso. Como que a gente faz esse daqui, que resolveu um problema anterior, mas agora criou um outro problema? Como que a gente mata esse outro problema que ele criou, mantendo a solução antiga, né? E é uma árvore. E assim, tecnologia é isso, né, gente? Não tem muito para onde correr. Então, assim, o que eu tô entendendo, assim, da metodologia da 42, eu acho que é muito similar com o jiu-jitsu, cara. Olha que bizarro, né? Eu faço jiu-jitsu, eu entrei numa academia nova agora que chama Gracie, e que são os caras que criaram o jiu-jitsu brasileiro. E eles têm um método, mas cada professor ensina do seu jeito. Então tem aquele que é mais técnico, tem aquele que é mais raçudo, tem aquele que é mais arroz com feijão. E aí você tem aula com vários professores, ainda é um modelo onde você tem aula com os professores, mas você tem a troca, onde você tem um outro aluno ali do seu lado que está te ensinando a fazer o movimento que você está fazendo errado. E é aquele lance, o resultado ele vem. E como esse resultado veio, é a forma que você vai usar para interagir, para falar assim, beleza, o que eu vou fazer? Qual que é a próxima coisa que eu vou fazer? Pode ser melhorar isso que você está fazendo, ou que você acabou de entregar, ou pode ser criar uma coisa nova para resolver um problema novo, porque esse daqui já está supimpa. Legal demais, bacana. Eu ia fazer outra correlação, mas eu esqueci. Mas vai lá, Lula. Acho que tem uma perspectiva interessante de puxar, que é o impacto, acho que, exponencial desse trabalho da 42. Por quê? Voltando lá no que a gente estava falando no começo do nosso papo aqui, hoje o mercado ainda sofre muito com o jeito antigo de fazer as coisas, certo? Aquele jeito de, deixa eu planejar coisas para 2, 3 anos, Isso é uma forma de pensar generalizada do mercado. E aí hoje, esse plano de agilidade está fazendo sucesso porque traz uma forma de pensar que está funcionando melhor, e é só você comparar as empresas que são mais tendência com empresas que são mais antigas. Aí você pega, sei lá, o IPO do Nubank, estourando aí, meu Deus do céu. Então o mercado está começando a valorizar isso. Agora, aonde que o problema fica mais grave? A maior parte do mercado ainda é tradicional. E as pessoas que são formadas ainda são formadas dentro desse mercado tradicional. Isso é um sistema que se retroalimenta. Então, quem o mercado vai valorizar é quem se adequa a essa forma tradicional. E aí você não tem espaço para quem não se adequa, certo? E aí dentro desse você não tem espaço para quem não se adequa, você não vai ter espaço para Tuca, que é uma pessoa fantástica, sabe? Tá, sei lá, mandando ver pra caramba, tá. Só que você não tem espaço nesse mercado tradicional. Porque o mercado tradicional, ele quer alguém sênior que faça do jeito que sempre foi feito ali. Então, eu acho que a 42, abrindo esse ensino de forma gratuita, né, e com um nível elevado, tanto tecnicamente quanto culturalmente, ela abre as portas para essa mudança que o ecossistema de tecnologia precisa. E aí, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de todas as empresas do mundo, basicamente. Não tem empresa que vá sobreviver com tecnologia. Então, te travou muito? Bora, tá lindo. Boa. Mas vai dar um corte ótimo. Então, acho que no final, saindo ali, tipo, desde do aluno, da aluna, fazendo projeto, aprendendo comunidade, entregando, evoluindo, até se entender como engenheiro de software, até a organização que está buscando se transformar, entender melhor como se adaptar a essa nova realidade, eu acho que o que a 42 vem trazer é essa mudança desse ecossistema de tecnologia como um todo.
sabe? Tipo, a Tuca hoje, como engenheira de software, para mim é a mudança que o sistema de tecnologia precisa. Porque a gente não precisa só saber a parte de engenharia, que ela tá mandando ver pra caramba. Mas a gente precisa de tudo isso que ela aprendeu em 20 anos de carreira como fotógrafo, sabe? E só quem trabalha com ela sabe o quão precioso é esse tipo de coisa, né? Quão preciosa esse tipo de habilidade que ela traz dessa experiência. Quando a gente fala de diversidade, é isso. Assim, quando a gente fala de diversidade, é mudar o ecossistema por dentro. Sabe? Exatamente. E o que a Clary colocou agora aqui, né? Fora que você sai um pouco daquele estereótipo do profissional ou da profissional de tecnologia que só sabe conversar com máquina e não com pessoas, né? Cara, um dos grandes desafios que eu tive na França foi convidar a galera de desenvolvimento para participar de um teste de usabilidade onde eles iam, de repente, interagir com o cliente. A galera falou, não quero falar com ninguém não, deixa eu ir codando no meu canto, sai pra lá, puta, não enche o saco. Eu já ia fácil, pode me chamar que eu adoro falar com pessoa. Mas aí que tá o lance, quando tem uma pessoa da equipe que fala, mas por que não? Tem algum... Como que funciona? Primeiro, deixa eu entender como é que funciona. Aí você explica, cara, vamos fazer assim, eu vou estar entrevistando, não vai ser uma inquisição, porque a pessoa que tem ali, ela vai se sentir também frustrada, se tiver 12 pessoas fazendo pergunta apontando o dedo. Mas vamos fazer assim, eu vou perguntar se a pessoa tá fazendo streaming, eu filmo a nossa reunião, então vai estar eu e ela na sala, eu deixo o meu Slack aqui do lado quietinho, eu vou ficar focado mais no papel e olhando no olho dessa pessoa, e vai ter de repente alguém comigo ali fazendo anotação e conversando com vocês pelo Slack, e vocês estão em outra sala assistindo, e rola uma dinâmica, vocês nessa outra sala também, onde vocês estão anotando, beleza, o que a gente aprendeu com o que ela falou? Ideias, coisas boas e coisas a melhorar no nosso produto. E, lindo, a equipe toda participa. A primeira vez que a gente rodou isso foi um parto. Depois começou a fazer fila, todo mundo queria participar. Porque a galera entendeu que, tudo bem, você não quer falar com ninguém, você não precisa falar com ninguém. Mas ouve. Tá ali, porque aí você também passa a não ser o tirador de ticket, né? Você passa a não ser aquela pessoa que fala assim, não, os caras falam que isso aqui tem que fazer porque o cliente achou que é importante. De repente você vai ser a pessoa que vai trazer o seu background de tech ou de fotografia, que eu achei genial isso, mano. Trampar num projeto com a Tuca deve ser muito louco, porque quando entregar o design pra ela não vai olhar só a funcionalidade, ela vai olhar se a textura tá legal, ela vai olhar a composição de cor, ela vai olhar a hierarquia das coisas, se tá de alguma forma que faça sentido, ela vai olhar a iluminação, saca? E beleza, talvez seja de uma forma que ela conhece na fotografia, mas cara, tudo é a mesma coisa no final. O background de cada um importa demais, talvez as palavras que as pessoas vão usar não sejam as mesmas, mas o fundo ali, o que aquilo quer dizer e o resultado que aquilo vai ter é tipo super aceitável e relevante, né? Então acho que isso que é bacana, de repente você tem porque o que eu achei legal também, que a 42 não é fechada só para jovens. Então se tem alguém de 75 anos que está aposentado, cara, quero ver que porra é essa de blockchain, quero entender essa parada aí e vou trampar com essa molecada. Vem, mano, você não precisa usar sua força física, você precisa usar sua cabeça. Temos avôs, cara. 42, temos avôs. Tem, 39 anos, meu primeiro registro de analista de tecnologia agora. Então, tipo, é isso, gente. Não tem tempo para começar. Tem vontade, vai, faz. É isso. Então, acho que não tinha forma melhor de finalizar essa live, gente, de falar... abrir a cabeça, né? A tecnologia é para todo mundo fazer e usar. Não importa se você estudou em Berkeley, ou sei lá aonde, na Califa, ou se você aprendeu a codar com a galera do Google. Cara, isso não te faz melhor do que ninguém. E não importa se você passou 40 anos da sua vida sendo marceneiro ou marceneiro e depois resolveu codar. E ver o que vai dar nessa Web3 aí. Então, cara, muito bacana. Como que eu faço para seguir a Web3? Eu consegui a 42SP, faz um jabazinho aí. Já fez, boa. Eu votei porque o que eu penso é cada vez que eu passo esse link pode ser a mudança na vida de alguém, né? Assim, basicamente. Então, eu quero .42sp.org.br, você faz os jogos ali e é isso, assim, a vida pode mudar, né? A minha, felizmente ou infelizmente,
mudou depois que eu comecei a trabalhar na 42SP, né? Nesse sentido, porque quando eu comecei a programar não tinha ainda. Mas agora já tem, então quem quiser começar engenharia de software também. Gente, antes que o Instagram corte a gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Tuca, muito obrigado. Lula, brigadaço. Prazerzaço bater esse papo. Vamos marcar outros. E sexta-feira, às 9 da manhã, tem um papo junto com a galera aí da 42. A gente vai falar um pouquinho de UX. Então, se tiver gente da 42 assistindo e quiser participar, pede pro Lula como é que faz pra participar e tamo junto. Beleza, gente? Valeu. Obrigada, Obrigado, Tuca. Obrigada, Lula. Obrigada, Thiago. Tchau, tchau. Tchau.